Você está ouvindo Franz Joseph Haydn, o mentor do nosso trabalho, que está trazendo em formas de música as vibrações de cura para vocês. E como todo mundo já sabe, quem quiser colocar um copinho com água aí enquanto escuta o nosso programa, ele estará emanando todas essas vibrações de luz, de paz, de tranquilidade, de refazimento, de vitalidade, de cura para todo mundo. Cada um vai receber aquilo que estiver mais necessitando nesse momento. Estamos aqui, Deus e Mantovani, estamos de volta no Madrugada Astral com vocês. E hoje com um tema muito especial, diferente do que eu costumo falar, mas muito importante, com uma queridíssima, uma amiga queridíssima, eu posso dizer rainha do podcast, logo, que ela vem a brilhantar aqui o nosso programa de hoje. Kaliane Abreu, tudo bem, Kali? Tudo ótimo, muito obrigada por estar aqui pelo convite, é um prazer estar aqui com toda essa audiência. Eu sou Kaliane Abreu, sou advogada tributarista, como a Deusa falou, também faço podcasts na área de reforma tributária, mas hoje eu vim aqui falar do meu lado B, que é o lado que eu sou aluna dela, do curso de magia de ciências herméticas, e vim aqui também falar sobre outros assuntos interessantes também. Vamos aproveitar, né? Sim. A poderosa está aqui do microfone do nosso lado e vamos começar a falar. E hoje a gente resolveu trazer um tema, né? Porque Kaliane que começa, vai fazer o Café com Deus, e não sei se vocês já viram, quem não, entra lá no Instagram do Deus é Luz. Sensacional. Para ouvir os causos e as histórias espirituais. A gente fala de espírito, fala de ET, fala de mediunidade, fala da história da minha vida. Fala um monte de coisa interessante que a turma está gostando, né? Isso, na verdade, traz a espiritualidade para o concreto, né? Para a realidade da vida, né? Para o dia a dia que a gente acaba afastando, achando que não, acontece só isso com quem tem superpoderes. Não é isso, não né? E coloca a mediunidade num pedestal ou num lugar muito inacessível para as pessoas. E na realidade todo mundo tem algum tipo de sensibilidade e com o tempo nós estamos desenvolvendo tudo isso, né? A glândula pineal, todo mundo tem uma dela dentro da cabeça, que é o nosso... o grande radar aí, né? Uma grande conexão que a gente tem para fazer com esses mundos extrafísicos, com outras dimensões, enfim. Mas, e é sobre isso, né? A gente fala de poder, a gente fala de sensibilidade diferente, mas, como eu já trouxe, né? A ciência hoje conhece menos de 4% dos fenômenos que acontecem na natureza. E quando a gente fala... e usa a famosa palavra, né, que a turma tem medo, que chama-se magia. É verdade, é verdade. A turma já acha, por causa de um preconceito que foi criado, queima das bruxas na fogueira, uma coisa cultural que já vem vindo aí de outros séculos. A gente não entende que, assim, todo mundo é mago. Verdade. Como assim, Deus? Todo mundo é mago, todo mundo tem o poder. De quê? Então a gente precisa entender o que é magia. Eu vou falar aqui um pouquinho, depois você fala a sua experiência com isso, né? Desse impacto de entrar num curso de magia. Com toda certeza. Assim. Então, porque que a gente não entende muito bem, acha que magia é uma coisa muito fora do nosso cotidiano, fora das nossas... atitudes no dia a dia, e a gente não se dá conta que a gente faz magia o dia inteiro, todo dia, né? Porque o que seria a magia? Você estar se utilizando dos recursos que a natureza tem, as vibrações da natureza, os elementos da natureza, seja os cristais, as ervas, os elementos, o fogo, enfim, tudo que está à nossa disposição o tempo todo, e a gente colocar ligado com uma espiritualidade maior, por isso as invocações, as evocações, quer dizer, vamos pedir, né? Todo mundo acende a vela por santinho, tem uma fé em um anjo, um arcanjo, numa igreja, como numa a boa fé baiana qualquer. usa a fitinha do Bonfim. Exatamente. E a gente se liga e pede, e as ordens mágicas que nada mais é do que os pedidos que a gente faz, né? E a gente se utilizar dessas energias da natureza. Então, você põe um copo d'água para benzer, água benta, você põe
a queima de um incenso, você pega uma arruda, né? Nossas usa avós branco lá, nas sextas-feiras, como usa acontece na Bahia também. Então, e a gente vai usando, né? Uma velinha para o santo, uma velinha para Nossa Senhora. E é isso, e acho que isso não é magia, né? Mas a minha experiência, na verdade, com a Deuse, né? Não só com a magia, mas com a Deuse, tem sido muito gratificante e uma verdadeira jornada. Eu lembro que eu já tinha feito um curso com ela, mas não tinha frequentado Deus e Luz. Quem não foi, vá. É muito, muito legal. E eu fui lá tomar um reiki. E aí ela olhou para mim e falou assim, olha, você precisa fazer o curso de magia. O quê? Curso de quê? E eu já estava, de uma certa forma, familiarizada mais com essa questão de espiritualidade, mas quando veio magia, de fato, o que é que ensina? E nada mais é do que você mesmo explicou agora, essa questão da natureza e chamada também de ciências herméticas, né? Então, para quem já é familiarizado com a questão de Hermes e etc., vai entender um pouco melhor. E tem sido uma jornada incrível de conhecimento. Eu acho que não é nem só autoconhecimento, mas é conhecimento milenar, né? Antiquíssimo. A natureza, né? Entender como é que os fenômenos da natureza acontecem, né? E o poder de toda... E assim, acho que a sua responsabilidade nesse processo, né? De você utilizar o que está ao seu redor. A gente fica muito delegando para os nossos santos ou para Deus, né? Coisas que a gente tem que, como você fala, afirmar o pensamento e trazer essa responsabilidade. Tem a parte e a responsabilidade que é nossa, Isso. né? Então, assim, eu vou pedir, os milagres acontecem e eu ficar sentada no sofá da sala vendo televisão o dia inteiro e achar que tudo vai acontecer sem a minha parte, né? E a gente sabe que não é assim. Obterás as coisas com o suor do seu rosto. Sim. É o seu trabalho. A gente faz a nossa parte, entra em movimento, cria esse turbilhão de energia que começa a se mobilizar a partir do nosso movimento interno. E aí, logicamente, a gente vai associar ao movimento que está aí na natureza a nosso favor, né? A gente vai entrar em ressonância vibratória com tudo isso. Mas é interessante porque, assim, por que eu trouxe esse tema, né? Primeiro, para a gente entender que todo mundo é mago. Usando essa palavra ou não, todo mundo tem o poder de colocar a sua vontade a serviço das realizações que a gente quer na vida da gente. E a gente acha que isso não é magia. E é. O que a gente traz, né? É colocar a vontade. Então, a gente vai usar as forças da natureza para que aconteçam a nossa vontade. Então, a gente precisa entender primeiro o que é vontade. Porque a vontade não é igual a desejo. O desejo é do ego, né? Aquela coisa egóica, eu quero, que a gente já nasce assim. Mas a gente precisa entender que o desejo é quando esta vontade, né? A vontade é quando esse desejo se une ao desejo do Criador e que a natureza quer que aquilo aconteça também. Então, para isso, a gente vai equacionando os nossos desejos à vontade divina. Então, a verdadeira vontade é quando você já tem o seu desejo sendo o mesmo da vontade que a natureza coloca. E para a gente fazer esse alinhamento, a gente tem que estar positivo, sim, a gente tem que estar alinhado com as forças superiores, a gente tem que estar co-criando com o Criador lá de cima, né? E é isso que as pessoas não entendem. Vamos lá, bota o cheque de 1 milhão no teto, fica olhando para o cheque de 1 milhão e o 1 milhão vai bater na sua porta. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é assim que a coisa funciona. Então, mais do que tudo, eu falo até para as alunas, né? Que a Liane está cansada de ouvir, que eu não dou curso de magia, eu formo magos. Eu trago a consciência para as pessoas que elas são os verdadeiros magos e que elas podem tornar a vida delas aquilo que elas quiserem de acordo com a vontade delas, desde que a gente faça esse trabalho interno de ampliação de consciência, de alinhamento da vontade com o Criador, da gente colocar as coisas no lugar e sempre, lógico, a natureza é o espelho, né, daquilo que Deus criou. Deus criou a natureza. Então, é a expressão dele, a expressão divina. E nós fazemos parte da natureza. Exatamente, né? Nós somos natureza. E aí, como que essa natureza pode ter algo que vá fazer o mal, por exemplo, né? A gente trabalha a natureza de acordo com a nossa evolução. Agora, se o ser humano não está alinhado à vontade do Criador, porque sempre a natureza vai trabalhar para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mesmo que aconteçam coisas que o ego, né? Eu não queria Sim. isso para mim. Mas existe um ser,
onisciente lá em cima que fala, ó, é o melhor para você. Né? Que nem a criança que não quer tomar injeção, mas Sim. o pai sabe que ela precisa tomar aquela injeção para poder ficar saudável, enfim. E eu acho até que para desmistificar a questão da magia, Deus, a gente pode trazer o exemplo do reiki, né? Que falou você bem. sempre fala da questão que o reiki é pura magia. Eu já tinha feito o reiki antes, fui fazer com a Deus, mas foi uma outra experiência. E aí eu fui descobrir várias coisas do reiki. Eu posso mandar energia para o futuro, eu posso mandar energia para o passado. Então, é um conhecimento em que você passa a se empoderar com ferramentas de um autocrescimento e de que você tem realmente a convicção de que você pode mudar a sua realidade para o melhor. Eu acho que essas são as maiores ferramentas, né, que o curso de magia dá, além de uma amplificação de consciência no sentido de compreender o que está ao seu redor, de conhecimento. Não tem como começar a fazer esse curso e não mudar a sua percepção de vida, é impossível. No mínimo abrindo, né, a consciência para enxergar a natureza de outra forma. Também. E com isso a gente enxerga a nossa vida de outra forma, né, dá um upgrade aí na forma de lidar com as questões, os problemas da nossa própria vida. Não é que a gente nunca mais vai ter problema, mas a gente vai lidar de outra forma, né? E vai encarar os desafios de outra forma, vai ter um conhecimento milenar que nos ajuda a entender melhor o mundo e que, infelizmente, não está disponível para todos, como no passado acredito eu que já esteve, né? Sim. E aí veio o período das sombras, Sim, né? O caça aí... às bruxas, todo mundo na fogueira, queimaram todos os livros, né? Muita coisa foi perdida, mas graças a Deus muita coisa foi via, né? O tarô, por exemplo, via os hábitos do povo mesmo, no dia a dia, foi passando oralmente, Sim. de boca a boca, e a gente não perdeu esse conhecimento. Não, até a questão da astrologia, né? A questão das plantas, o poder da cura através das plantas, que agora está retornando um pouco mais, mas que se perdeu muito ao longo do tempo. Todo mundo acha que são ciências novas, que estão inventando coisas. Gente, isso é diante de Cristo, ó. Logo que o planeta, né, veio com os egípcios, muita coisa, tem muito alquimista egípcio, e muito das Arábias lá, da época de antes de Jesus. Então, a gente precisa entender que é um conhecimento milenar mesmo. E é muito interessante quando você começa a juntar cada parte desses conhecimentos, alquimia, você vê como as coisas funcionam, você vê o poder, né, das substâncias e como aquilo altera a sua vida, até mesmo questões físicas que você pode identificar perfis das pessoas. É muito interessante mesmo. É um estudo que realmente, cada vez mais, com Deus e o curso, recomendo que façam, é muito legal. A verdade é uma só e cada área vai dar o seu ponto de vista. Então, junta tudo, quando a gente fala de hermetismo, né? Essas ciências todas antigas que vêm, faz parte da nossa ancestralidade. A gente carrega esses arcanos todas essas memórias dentro de nós, porque a gente já foi tudo isso lá atrás, né? Ninguém estaria aqui ouvindo Rádio Mundial Sim. se não tivesse algum interesse, né? De alguma questão espiritual. Afinidade, né? Afinidade, o autoconhecimento, já está despertando, a consciência já está ampliada. A maioria já são terapeutas, já sabe dessa troca mútua que a gente tem que ter na humanidade, de uns ajudarem os outros a crescer, porque a humanidade tem que crescer em tudo. Como é que você vai passar para a quinta dimensão, um planeta inteiro, sendo que, né, fica essa disputa da dualidade, quem é melhor, quem é pior, o que vai fazer, né? A gente sabe que não é por aí. Então, a gente resolveu trazer essa questão e qualquer dia eu vou fazer um programa sobre o reiki. Muito porque, legal. Assim, eu dou aula de reiki há mais de 30 anos. E é fantástico o curso dela, gente. Muito legal. Muito ponto de vista diferenciado. A gente recebeu o Tora Rio Reiki. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Não é hoje. Hoje estamos aqui para falar de magia. E a gente começou... Porque assim, eu atualmente tenho 2 turmas, né, de ensino de magia. Uma que está há mais de 5 anos comigo. E a outra que está no 3º semestre, quarto semestre já. Quarto semestre já, fechando o 2º ano. Então, vamos abrir turmas novas, provavelmente o ano que vem, vamos ver, porque não temos mais horário, mas muita coisa você pode entrar nas turmas, quem quiser, porque está sendo tudo gravado e eu depois disponibilizo online, como se fosse um curso online, para você poder fazer a parte introdutória, que é muito simples, e a gente trabalha, porque assim, a gente precisa entender, né, trazer essa forma de pensar. O que é magia? O que é ser mago? Né? O que é trabalhar magia na nossa própria vida cotidiana diária? O que é
trazer, né, o conhecimento da natureza. Então, no primeiro módulo, a gente fala muito sobre o que é mago, o arcano do mago, o que é magia de verdade, com esse embasamento prático no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que a gente está fazendo com essas informações. Aí a gente vai falar sobre o Sol, sobre a Lua, o ciclo solar e lunar, que faz parte da gente, né? A gente acorda, a gente dorme, como é que essas influências faz parte da natureza, sempre conectado. E aí a gente vai entender o que é um círculo mágico. Sim. Como é que ativa um círculo mágico, o que é uma invocação mágica, que às vezes é uma coisa tão simples, né? Você fazer uma prece, se conectar, e a gente acha que é uma coisa do outro mundo, e não é desse mundo aqui. E muitas vezes até entender, de fato, a força, né, dessa prece, né? Porque muitas pessoas fazem no automático, né? E o que você precisa fazer, pessoalmente, para se conectar com a fonte. Porque não adianta, Pai Nosso que está no céu, tarará, vendo o celular, com a cabeça em outro lugar, não está nem aí. E gente que às vezes nem tem conhecimento nenhum, mas tem um amor tão grande, uma dedicação, uma devoção tão grande, que às vezes um pedidinho que faz, resolve tudo, né? E aí é o que eu falo, muita gente acha que está falando lá com Jesus, eu dei um mau exemplo, mas com algum santo aí poderoso, só que o padrão vibratório dela está tão baixo, tão baixo, tão baixo, que mal e mal fala com o vizinho, quanto mais com seres evoluídos, né, a gente vê. Aí vai falar sobre o microcosmo e o macrocosmos, né, essa visão micro, que agora pegou toda essa quântica, né, toda a ciência das partículas e ondas, e todo um macrocosmo com a astrologia, com os planetas, com outras dimensões, onde a gente está trabalhando isso. E aí a gente vai chegar num ponto que é muito importante também, que é falar sobre luz e sombra. Esse aí é um módulo bem especial. Nós vamos fazer um programa, eu já fiz alguns falando sobre sombras específicas. Se você não assistiu, veja lá, né? E eu posso falar por mim, eu entrei, a turma já tinha iniciado, eu peguei o módulo de sombras, fiz online, e também foi muito para mim, uau, né? É como Deus fala, é o módulo funil. Porque quem consegue vencer aquilo, passar pelo conhecimento. Como ela chama, o bichão. A sua própria sombra, né? Porque mexe com a gente, porque tá tudo dentro de nós, né? E aí a gente vai falar sobre símbolos mágicos. Daí você falou do Reiki. O Reiki trabalha com símbolos. Nada mais é do que um símbolo mágico. Sim, total. A magia, a gente trabalha com alguns símbolos, né? Tem muito magista que trabalha com as mandalas, trabalha com símbolos de mandala. Ok, faz parte, isso é magia. E no Reiki também trabalha com isso, né? E aí a gente vai falar dos 4 elementos, que é fogo, terra, ar e água, são fundamentais, né? O nosso planeta, a nossa dimensão. Nós, né? Trabalhamos com isso. Eu até escrevi um livro sobre os 4 elementos, que não tinha uma literatura específica para quem faz magia, gosta dos elementos, quer aprofundar nos elementos também. Tem o meu livro aí. E a gente vai falar sobre o tempo. Sabe que o tempo até é um orixá? O tempo, né? Como que a gente vai acabar com esse parâmetro de tempo que está na 4ª dimensão, a gente tem que ir para a 5ª dimensão. Aí também é tema para um inclusive outro até isso, ela falou em sala de aula no dia, quando a gente não tem mais 24 horas, no dia a gente tem, acho que é 12 que você falou, né? Estava em 16, já deve estar uns e aí 13, é que a gente começou a entender, porque a gente não tem mais aquela quantidade de atividades completas ao final do dia. Então, tudo isso você aprende na magia também, tá? Para colocar o tempo a nosso favor, né? Colocar a gente sabendo o que vai fazer. Então, acho que deu para dar uma ideia, né? A gente precisa entender que magia, gente, não tem essa discriminação que tanta gente fica até com o pé atrás, porque tem muita gente que faz o mal, mas tem dentro de qualquer religião, dentro de qualquer... Né? É da índole do ser humano. A magia é você mexer com a natureza. A natureza é divina. Só tem coisa boa. Só tem como... Né? A intenção do homem é que é outra história, né? Isso também coloca o nosso papel em relação à própria natureza, né, Deus? Esse retorno à natureza. Ainda mais agora que a gente está vendo todas essas mudanças climáticas, né? E ao mesmo tempo, com essas mudanças climáticas, todo um novo perfil, né, de comunidade, no sentido mais agressivo, mais violento, mais instável... E a desconexão mesmo com a natureza, né? Desconectou da natureza. Pode ver, todo tipo de doença, todo tipo de problema que acontece, a gente afundando a vida da gente, é quando a gente sai da nossa... de desconectar com a natureza que está aí fora e com a nossa natureza interna, né?
Por isso, tanta coisa agora para trazer a gente de volta. E se você quiser trabalhar sua natureza, vamos falar do nosso patrocinador, que são os Florais Deus e Luz, né? Os florais que vão reintegrar o ser com a natureza, exatamente. Eu sou usuária, gente. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Então, aí você entra lá no www.floraisdeuseluz.com.br ou vai buscar a gente lá no @DeusELuzOficial, nosso Instagram oficial do Deus e Luz. A gente tem todos os programas da rádio gravado lá no canal Deus e Luz, lá do YouTube, além aqui da Rádio Mundial, é lógico. E a gente, lá você vai achar, né, cursos, palestras, porque a gente já tem começado a gravar e tem muito conteúdo bom. Todos os programas da rádio, da TV Alto Astral, que eu participei também, aqui do programa da Vibe Mundial, e tem todo o resto do material que a gente coloca das aulas. Então, se você quiser, venha conhecer nosso trabalho, Deus e Luz, ou no Deus e Mantovani, aí é a minha pessoa, né? Ou então vão mesmo presencial lá no espaço, e os florais estão lá também, sim, né? Sim, então, lá, o que acontece? Lá no Espaço Deus e Luz, a gente tem vários ambulatórios a preços populares, trabalhando reiki. Segunda-feira tem aplicação de reiki a partir das 14 horas até a noite. Tem todos os meus alunos que são voluntários lá, aplicam reiki. E esse pessoal é todo graduado, tem muitos mestres trabalhando, muitos terapeutas também, né? A maioria são psicólogos, médicos trabalham lá comigo também. Então a gente tem uma equipe muito, muito boa lá. Terças-feiras agora vai começar um ambulatório novo, que a gente vai fazer realinhamento de chakras com... Legal, hein? Com pedras, né? Os cristais e com a cromoterapia, que eu sou apaixonada pela cromoterapia. Já fui nos dois, gente, recomendo. E às quintas-feiras, todos sabem, né? Eu tenho o trabalho do Dr. Hayden, cirurgias espirituais. Não paga nada, você chega lá, é atendido a partir das 19 horas. E você vai poder tratar todo tipo de problema, seja ele físico, mas questões psiquiátricas, questões emocionais, questões espirituais também. E é isso, então... Não, faltou outro recado que você sempre dá também. Se não tomar banho todos os dias, então, você também tem que limpar a sua alma. Então, você tem sim que tomar passe nas quintas-feiras. O banho dos corpos que a gente não enxerga, né? Bem falado, exatamente isso. Então, fica o convite, se você quiser conhecer o curso de magia, quiser entrar em contato ou quiser, né, ter as aulas, adquirir as aulas, você pode ligar lá no telefone do Deus e Luz, que é o 5044-0699. 5044-0699 e vai ter contato lá para falar, eu quero... assistir às aulas, comprar o curso de magia que está online ou participar do presencial, se informe, a Dani vai estar lá para vocês. E é um investimento que vale muito a pena, porque o retorno é no seu próprio crescimento. É você transformar a sua vida. Agora dê o seu @, fale de você, Kali, que a gente já está podem me achar no @Kali Abreu. E também, como Deus comentou, os podcasts, para quem estiver aí desse lado e que goste da parte tributária, o podcast é no Women Leaders in Fintech e também o podcast Tax Capital. É isso, gente importante aí, né, Dona Kali, a rainha do podcast. Vamos lá trabalhar, entender também esse governo, essas exatamente, coisas essa questão que a gente aí do nosso papel também como cidadão desse processo todo, né? Isso aí. Então é isso, gente. Fiquem aí agora com a musiquinha do Hayden. Vamos captar essas energias de luz, energia de cura, tudo de bom para vocês. E até a próxima semana.